Olá, queridíssimas! Por que eu decidi gravar vídeo para o YouTube? Esse é o tema desse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Dorilene e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o porquê eu decidi gravar vídeos. Eu sempre tive essa vontade, era um desejo que eu tinha, né, de gravar vídeos. E aí, mas sempre me batia aquela insegurança, aquele medinho. Um dia eu conversando com umas colegas, né? E aí eu comentei sobre essa vontade de gravar, né? Aí de repente uma disse assim para mim: "Parou para pensar direito? Você sabe que você vai passar vergonha, né?" Aí a outra disse: "É melhor você parar, porque se você estiver preparada para os comentários maldosos, tudo bem, mas se você não tiver, vai lhe trazer mais decepções. Então, pense direitinho. Eu acho que não é um bom negócio, não." E aí eu já estava insegura. Realmente eu falei com elas para ver o que elas iriam me passar, talvez me desse incentivo, né? Eu ia me sentir mais segura, com coragem de ir em frente. Mas não, aqueles comentários maldosos me fez ficar mais medrosa nesse sentido. Então, e eu fiquei pensando, pensativa, abro, não abro, e eu já tinha colocado essa minha vontade no papel. Por quê? Porque eu fiz uma lista de 10 desejos que eu iria, né, realizar, por assim dizer. Então, eu coloquei e gravar vídeos estava na lista, mas era no oitavo, para você ver, no oitavo lugar, né? Então, aquele medinho, aquela falta de segurança fazia com que eu deixasse essa vontade lá atrás, lá atrás. E toda vez que eu realizava um desses desejos, eu trocava de lista, apagava aqueles desejos que eu tinha realizado e colocava os outros que eu não tinha realizado como se fosse o primeiro, o segundo, o terceiro. E assim vai. E sempre deixava essa vontade de gravar vídeos em oitavo lugar. E nisso o tempo foi passando, né? Quando um dia, de repente, eu abro um aplicativo, né, de vídeos curtos, de memes, né, e de repente eu rolando ali, vendo o aplicativo, com que eu me deparo com uma dessas amigas fazendo que? Vídeos. E olha, se achando poderosa, empoderada. Aí eu parei e disse, não, não é possível, peraí. Fui lá, olhei, entrei na página dela, olhei todos os vídeos que ela tinha feito e o que eu não via nela, ela aquela vergonha de ser criticada, não via. Via uma mulher decidida, uma mulher que estava sabendo o que fazia, na verdade, né? E aí veio aquela reflexão. Quer dizer que eu, né, não posso, porque vai ter comentários maldosos, né, vão rir de mim, por assim dizer, né, vou passar vergonha. Mas no caso dela, ela não se importa com nada disso, porque eu também olhei os comentários, tinha comentários de pessoas que estavam incentivando-a, e tinha comentários também que estavam maldosos, comentários maldosos também. E nisso eu parei para analisar, né? Disse assim, por que eu falei? Mas sabe qual foi o meu mal? Vou te dizer qual foi o meu mal. A língua. Eu aprendi várias lições. E a primeira lição que eu aprendi é que não contar os seus sonhos para ninguém enquanto você não tiver realizado. A primeira lição que eu aprendi nesse quesito foi esse. E não disse nada a ela, ela também não comentou nada comigo. Até então eu não sabia que ela fazia vídeos, né? E assim
assim o tempo foi passando. A gente sempre conversava de outras coisas, menos sobre isso. E aí o tempo foi levando e eu continuando com aquela vergonhazinha, porque ficava só rolando na minha mente, ah, vou passar vergonha. Ela conseguiu me manipular de tal forma com as palavras dela que eu passei a acreditar naquilo, né? Eu já estava insegura. A maior parte é minha culpa porque eu tinha muita insegurança a respeito disso. Do que outros vão dizer, né? De como outras pessoas vão me enxergar. Hoje em dia, ainda tenho um pouquinho de insegurança, ainda tenho um pouquinho de medo, falta de coragem de fazer algumas coisas, mas não com medo do que os outros vão pensar. É o segundo exemplo, o segundo que eu aprendi, a segunda lição que eu aprendi. Não me importo mais com os pensamentos dos outros. O que eles acham, o que eu devia achar, isso ficou para trás. Já venci essa parte aí, tá? Mas nesse ínterim, eu comecei a ver vídeos e mais vídeos de pessoas da minha idade, né? Aí eu ficava assim me perguntando, gente, tem mulheres aí de 50, 55 anos, mulheres aí inteligentíssimas, mulheres empoderadas que fazem seus vídeos, comentam, e tem pessoas que vão lá, se inscrevem, comentam, sabe? Compartilha com ela dessa nova fase da vida delas, porque a gente está evoluindo, a gente amadurece, não é isso? E quando a gente amadurece, a gente começa a enxergar a vida de outra forma. Por que isso não pode acontecer comigo? São perguntas que vêm sempre na minha mente. E eu sei por quê, né? São traços de crenças limitantes que às vezes me seguravam e ainda tentam me segurar, tentam me podar. Mas eu estou trabalhando isso na minha vida, né? E aí, eu pesquisando vídeos e mais vídeos, até quando eu encontrei o vídeo da queridíssima, com certeza vocês conhecem, Lu no Mundo. Gente, eu comecei a maratonar esses vídeos dessa queridíssima. Eu comecei a maratonar, acredite, teve um dia que eu passei a tarde toda só assistindo os vídeos da Lu. E teve um vídeo que me chamou a atenção, que foi aquele assim, fazer vídeos para o YouTube. Abra um canal. Aí eu assisti esse vídeo todo, depois eu fui para outros vídeos e comecei ali a estudar, anotar pontos que ela colocava, muitos pontos que eu achava interessante de como começar, de qual nicho seguir. Ela explica tudo, gente, ela explica tudo. De uma maneira tão suave, tão leve, que dá vontade de você passar o dia todo assistindo essa queridíssima. E aí eu disse, sabe de uma? Por que não? Por que não? O pior que pode acontecer é ninguém se inscrever no seu canal, o pior que pode acontecer é ninguém comentar, mas e daí? Vai ser um dos meus desejos realizado. Eu já vou dar um pulo, né, por assim dizer, de vitória por conseguir abrir o meu canal. E assim eu fiz. Vai fazer um mês ainda que eu abri o meu canal, já postei alguns vídeos, né? E eu venho percebendo que aprendendo muita coisa. Quando eu tenho um tempo, eu vou, pesquiso vídeos do que as pessoas realmente estão mais assistindo. Eu gosto muito de leitura, mas eu percebo que eu comecei a ler um livro de histórias de pessoas reais. Eu amo leitura, amo. Mas eu percebi que nesses vídeos tem poucas visualizações, né? Então, creio eu que as pessoas não querem muito entrar no YouTube, né? Para ficar escutando histórias, né, de outras pessoas. Aí eu ainda estou, na verdade, me encontrando. Eu estou, na verdade, procurando um real nicho que é ideal para mim. Mas eu estou de boa, estou chegando aos pouquinhos, colocando
cada blocozinho no seu lugar correto até chegar onde eu quero. Mas o importante que eu quero falar nesse vídeo é que eu já venci, né, um obstáculo, o medo de gravar. O primeiro vídeo meu, eu fiz uns 3 ou foi 4 vídeos, toda hora eu errava, voltava, eu errava, eu voltava, não quero comentar isso, eu não quero comentar aquilo. E assim, até quando eu fiz um, disse, vai ser esse, é esse aí. Porque a minha verdade está aí, é a minha forma de ser, vai ser esse vídeo. E foi o meu primeiro vídeo, gente. Eu fiquei tão feliz, tão feliz. Claro que a gente, quando coloca um vídeo no canal, a gente quer que as pessoas vão lá, assistam todo, né? Deixe comentário para a gente começar a interagir. Mas nem sempre acontece como a gente quer, né? E o algoritmo, como a própria Lu fala, está buscando ainda pessoas que se identificam com o meu canal. E isso é fantástico, é fantástico. Eu sei que eu vou achar um nicho ideal para mim, mas no momento, o meu sonho, eu queria fazer realmente um canal de leitura, de contar histórias de mulheres, histórias reais, de mulheres que passaram por dificuldades, de mulheres que lutaram e que venceram, porque para mim isso é exemplo. Para mim é um grande exemplo, eu fico feliz quando leio histórias de mulheres, histórias reais de mulheres que vencem na vida, né? Mas talvez não seja esse, não sei ainda. Eu comecei a ler um livro, mas os 3 capítulos que eu comecei a ler, eu vi que não tem muita visualização. Então, mas eu vou terminar o livro, porque eu não vou começar algo e parar no meio. Eu vou começar e terminar. Porque a minha vida toda eu passei fazendo as coisas, quando chegava no meio eu desistia. Então, é um dos pontos que eu também estou aprendendo, é uma lição para mim. Começar e terminar, né? É um autoconhecimento que eu estou me esforçando a ter, né? Então, eu vou terminar o livro, são 15 capítulos, eu vou terminar esse livro, a leitura desse livro, mas depois eu vou pesquisando outras coisas para ver o que é que realmente vai me ajudar a encontrar um nicho certo para mim. Então, a reflexão que eu deixo nesse vídeo é que se você tem um desejo de fazer um canal, não deixe ninguém lhe dizer o que você deve, o que você não deve fazer. Se você tem medo, se você tem receio por causa das críticas, por causa de comentários maldosos, faz assim mesmo. Ninguém paga suas contas. Ninguém no final do mês pergunta a você se você tem alguma conta a pagar, se você tem condições de pagar. Eu estou sendo rude? Estou, mas eu estou sendo verdadeira. Porque às vezes a gente se doa demais, deixa de fazer o que a gente gosta, deixa de realizar nossos sonhos por causa dos outros. Aí depois o outro realiza aquele sonho e você fica só olhando. Eu cheguei numa fase da minha vida que eu não quero mais ser escada para ninguém crescer, tá? Se eu crescer, eu quero que a outra pessoa também cresça junto comigo de mão dadas. Não eu ser escada. Então faça. Bote o pé na água. Se você não sabe nadar, o primeiro passo é você botar o pé na água e vá. Se deu certo, ótimo, maravilhas, vamos festejar. Se não deu certo, pelo menos você tentou. Pelo menos você pulou aquele obstáculo. Você viu, você percebeu que você tem capacidade, que você pode fazer algo que você deseja. Então, é essa reflexão que eu deixo, tá? Para todos vocês que querem realmente abrir um canal, abram. Vai lá em vários vídeos de outras pessoas, procure saber, estudem, assim como eu estou estudando, e bote em prática, dê o primeiro passo. Você não vai saber se vai dar certo ou não se você não se movimentar, se você não sair do lugar. Então vai, faça como eu.
né? Olha a minha gatinha ali, toda vez que eu sento aqui para fazer um vídeo, ela resolve deitar ali no sofá. E olha, ela tem a caminha dela bem acolchoada, mas não tem jeito, viu? Gosta desse sofá. Vai passar a ser meu mascote. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixa os comentários aí embaixo, porque às vezes vocês não comentam, às vezes tem visualizações nos meus vídeos, mas vocês não comentam, eu fico confusa sem saber se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Nem que seja um bom dia, vai lá, tá? Socialize ali junto comigo para a gente poder conversar. Qualquer coisa, né? Vocês podem assistir à vontade, pode dar seu curtir e comentem, tá bom? Um beijo para todas queridíssimas.